palavra que me veio para compartilhar com vocês hoje é sobre um encontro de Jesus com uma mulher que carregava um propósito muito poderoso. A mulher samaritana. Vamos abrir a Bíblia em João no capítulo 4. Uma mulher junto à fonte. João capítulo 4, verso 1 diz: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Verso 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, não tens com que tirar, não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será, nele, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, verso 19: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Eu o sou, eu que falo contigo. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Nós buscamos teu Espírito. Nós temos necessidade de revelação. Nós queremos ver mais. Nós queremos ver mais. Nós queremos ver além da letra. Tira as escamas, tira os véus. Nós precisamos enxergar para nos alimentar. Nós precisamos receber revelação para receber forças renovadas para a próxima etapa, para todas as coisas que tem pela frente. Tira as escamas, remove as escamas. Nós queremos ver. Nós precisamos ver. Quero beber do teu rio, Senhor. Solta o piano, pode ir. Pode tanger, pode tanger. Tenho sede, tenho sede. Tenho sede, tenho sede. Quero beber, preciso beber. Águas vivas eu quero beber. Águas vivas, águas vivas. Pai, traz uma conexão entre os sedentos nessa sala, aqueles que estão virtualmente, e a tua fonte. Quero beber na água que ele der. Quero beber da água que ele der. Quero beber da água que ele der. Glória! Glória!
Revela a sua sede ao Senhor através da oração. Abra seu coração e diga que você precisa dele. Revela o seu coração para ele. O Senhor tem as águas de rompimento que nós precisamos. O Senhor tem as águas que vão saciar nossa sede de eternidade. Existe uma sede em cada homem, em cada pessoa, que nem ele mesmo percebe que tem. Pai, traga a revelação das sedes que cada homem, cada mulher, cada pessoa aqui possui. Revela a tua fonte a cada homem, a cada mulher. Revela, Senhor. Leva cada um à tua fonte de águas vivas. Meus irmãos, esse texto é muito rico, mas deixe eu falar com você um pouco sobre aquilo que eu quero rapidamente repartir com você nesse texto. Nós encontramos Jesus debaixo de um sol escaldante, com sede. O homem Jesus com sede. Era meio-dia. E ele se encontra com sede, vindo de uma estrada, debaixo do sol, com seus discípulos. E ele buscou a água no poço. E ele encontra com essa mulher nas suas rotinas. Essa mulher é uma mulher nas suas tarefas de casa. E hoje nós estamos aqui no meio das nossas rotinas, no meio das nossas tarefas, coisas que a gente repete. Coisa que a gente vive toda semana. Talvez vir numa reunião como essa, parar para estudar a Escritura, uma tarefa, uma rotina. Mas aqui Jesus encontra essa mulher e ela vinha ao poço à tarde, era o seu contexto cultural. Havia uma razão ou razões para ela vir à tarde. Ela vinha sozinha. Ela era rejeitada por sua vida, por seu estilo de vida, por aquilo que já tinha passado. Uma mulher que tinha tido vários maridos, mas mais do que nunca era um alvo de Jesus, o alvo da fonte de amor que é Jesus. Jesus vai e encontra alguém nas suas rotinas. E Ele hoje está encontrando você numa rotina. Você que está nos ouvindo de longe, na internet. Talvez mais um dia para receber uma palavra. Mas Ele está encontrando você nessa rotina. Você está indo no poço, que talvez seja a reunião da igreja. Mas hoje no poço tem uma fonte. O poço é o lugar natural, a fonte é a fonte eterna. E aquela que foi buscar nas coisas naturais, o saciar, encontra as coisas eternas, ao lado do natural, diante do natural, vivendo o natural. Provavelmente ela está cansada dela mesma. Os homens que teve não ficaram, a sua busca continua. Ela tem uma sede que ela não percebe. Ela procura um homem perfeito. A vida dela é buscar. Nas suas rotinas ela vai ao poço buscar água. Mas no seu interior ela busca
para satisfazer e suprir o seu vazio existencial. Até que ela encontra a fonte do amor. O amor sabe o que a gente tem e o que a gente não tem. Jesus chega e ele sabe o que ela tem e o que ele não tem, que ela não tem. E ele também expressa o que ele não tem. Ele não tem a água. O Criador de todas as coisas precisa de um copo d'água ou de uma porção de água. E ele compartilha a sua sede com ela. Compartilha a sua necessidade natural com ela. Mas não tem como ele deixar de olhar além do natural, a pessoa que está ali. Eu quero chamar a sua atenção para isso como igreja. Hoje o Senhor está olhando para muitas pessoas assim, pessoas que estão dentro de suas rotinas, pessoas que estão dentro de um contexto cultural, pessoas que vivem sua vida rejeitadas por coisas que experimentaram na sua própria história. Mas essas pessoas são fontes do amor de Deus. E hoje quero chamá-lo para abrir os seus olhos e ver a pessoa atrás do preconceito, ver a pessoa atrás de uma história quebrada, atrás de uma história de frustrações, de limitações. Está uma pessoa que a fonte de amor pode transformar completamente. Vamos aplaudi-lo por causa disso? Existe uma dor, a dor de ser esse objeto usado e o questionamento: até quando essa vida vai ser assim? É assim que está pensando o perdido lá fora, aquele que não conhece Deus e não conhece a fonte de amor eterno, sem conseguir ver o fim disso. Por isso muitos pensam em dar cabo de sua vida, por isso muitos vão para a fuga das drogas, por isso muitos estão a se entregar aos vícios, sem conseguir ver o fim. Mas exatamente nesse lugar que nosso Senhor chega como a fonte de amor eterno e encontra o necessitado, a pessoa daquela mulher, e ministra a vida. Ela está vivendo as consequências de suas escolhas. É como eu e você, nós que estamos ouvindo essa história hoje, talvez estamos administrando consequências. Pessoas que estão nos ouvindo agora, carregando um fardo pesado de tudo que viveram, ainda sedentos de satisfação, ainda sedentos de realização plena, de significado, de valor. Mas há um encontro inesperado, há um rompimento. O começo do texto diz, verso 4, era necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário. A sua rota, o seu GPS, ele poderia dar uma volta, mas ele disse, é preciso passar aqui. O amor está pronto para uma jornada por causa de uma pessoa. O amor perfeito está pronto para uma jornada por causa de uma pessoa. Eu quero chamar sua atenção para isso. Jesus, ele nos tira dessa mentalidade contemporânea que é muito rápida. O estilo de vida pós-moderno é muito rápido. A gente não percebe às vezes as pessoas, mas aqui Jesus percebe a pessoa diante dele. Ele tem a sua carência física, que é a sede. Ele tem o cansaço. Mas apesar da sua sede e do seu cansaço, ali na sua frente tem uma pessoa. E hoje o Senhor fala conosco sobre aprender a ver as pessoas que estão diante de nós. E a olhar, mesmo apesar das nossas necessidades e carências imediatas, perceber as pessoas diante de nós. Eu oro que o Senhor tire
dos nossos olhos todas as escamas, para que possamos ver como Jesus viu essa mulher, ver as pessoas nas nossas rotinas, no nosso cotidiano, nos nossos cansaços, nas nossas sedes. Para Ele, pessoas são mais importantes do que as limitações de identidade, de sexo, de religião, de nacionalidade. Jesus sempre via acima da cultura. E Deus está nos chamando para não vir por uma visão rasteira, humanista, mas olhar acima da cultura. O amor é capaz de olhar além da quebradeira das pessoas que estão diante de nós e ver a necessidade da fonte do amor para todas elas. Ele demonstrou misericórdia para aquela pessoa. Ele estava ali, mas ele estava vendo além. Ele estava no tempo, no Kairos, mas ele estava vendo a eternidade. E eu oro que você seja ativado dessa maneira. Nessa correria que estamos, você se acalme e você possa ver as pessoas que estão diante de você agora, nas rotinas do seu dia a dia. Você possa vê-las com os olhos do Senhor. Deus está colocando você em conexões únicas. Algumas pessoas poderão simplesmente não estar na semana que vem. Às vezes Deus nos permite necessidade só para encontrar pessoas. Às vezes Deus nos permite situações pessoais só para encontrar pessoas. E nós oramos que Deus nos faça acordar para não perder essas oportunidades e ver as pessoas como Deus vê. Tudo por uma pessoa. Foi exatamente essa a riqueza da lição que ele passa naquele momento. Aquele era um personagem, uma mulher samaritana, vindo buscar água à tarde, porque era uma mulher mal falada, mas atrás daquele personagem tem uma pessoa, e ele olha, e Yeshua tem esse olhar redentivo, e ele nos deu esse olhar redentivo. Ele está cansado de andar, mas como um judeu, acima da cultura judaica, ele pediu água para aquela mulher, e com aquilo ele derruba vários argumentos falsos, crenças culturais, e trata a mulher como ela própria diz: ele não me tratou como os outros. Ele não me tratou como os outros. Ele não me tratou como os outros. Ele quis conversar. Ele não deu silêncio para quem precisava ouvir sua voz. Ele não a olhou como uma possível conquista, mas ele a olhou como uma pessoa com sede do amor eterno. Esse olhar redentivo olhou uma pessoa ao redor de várias personalidades, de vários amantes, e como ele veio, como o nome dele é salvação, ele veio para salvar, para buscar e salvar o perdido. E aquela é uma cena onde ele, com sede e cansado, vai ministrar a uma perdida, sem saber da sua fonte de vida, sem saber de quem é o Deus da sua origem, sem saber do seu propósito, perdida nos seus fracassos e precisando de respostas. Ele vai e a encontra e a conecta com a mensagem de salvação. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando para ser realmente aqueles que têm um olhar acima da nossa cultura. Nós estamos precisando perceber as pessoas e olhar para as pessoas de uma nova maneira.
uma perspectiva de desenvolvimento, de uma visão infantil do outro para uma visão madura dos outros. Talvez hoje seja uma noite para você deixar ofensas e olhar com a cultura do céu pessoas que estão diante de você na sua história. E amanhã você tem uma outra conversa. Amanhã você tem uma nova maneira de falar. Amanhã você vai olhar aquela pessoa de uma nova maneira. Um processo de crescimento e aceleração e rompimento que vem dessa cena de Jesus com essa mulher. Essas águas estão sobre você agora, profeticamente. Para que você cresça. Para que você cresça. Para que cresçamos. A gente não deve parar de crescer nunca. A gente pode ter uma visão de águia, mesmo cansado. Aqueles que estão cansados, que estão agora ouvindo na internet, que estão cansados e com sede, que têm necessidades físicas, naturais, que estão preocupados com as suas necessidades, nesse momento o Senhor faz você subir como águia, porque os que confiam no Senhor renovam suas forças, são como águias. Nesse momento de renovar as forças, enquanto a água natural não chega, enquanto o cansaço não passa, é possível ver o homem com os olhos de Deus, é possível ver o próximo com os olhos de Deus, é possível ver os outros que estão próximos com os olhos de Deus. A Escritura diz que um dia veremos como realmente as coisas são, de uma forma completa. O fato de ter falado com aquela mulher, o fato de ter se comunicado, agora perceba, alguém perdida na sua história de fracassos, de limitações, está em contato com o Criador de todas as coisas, está em contato com aquele que estava no Éden e que fez o primeiro casal, que soprou vida. Ele está ali no meio daquela perdição de vida, ele está falando com ela e tentando apontar para que ela suba para ver como é a visão que Deus tem a respeito dela. E ele começa a ministrar como uma pequena águia que está nascendo e que não sabe voar. Ele começa a pegar aquela águia pequenininha e ele começa a treinar para que ela suba, para que ela se veja como ele a vê. Vamos aplaudi-lo? É isso que eu e você experimentamos. Nós estamos aqui porque Ele nos pegou pequenininhos, quebrados, perdidos e começou a nos levantar para ver como Ele nos vê. E nossos olhos começaram a se abrir. Então você e eu, nós crescemos porque Ele investiu em nós. Ele tem investido. Então Ele chama a mim e a você para participarmos nisso. Agora, o Brasil está esperando a igreja. A sociedade está esperando a igreja. Nós viemos aqui hoje para mais uma reunião para ouvir sua voz, porque nós sabemos que sua voz sustenta a nossa jornada de vida. Vamos aplaudi-lo por causa disso. Sua voz sustenta a nossa jornada de vida. Jesus está dizendo, eu como homem tenho limites. Ele reconhece os limites. Ele está no poço querendo água. Ele está parado à beira do poço querendo descansar. Ele está na sua mais profunda humanidade apontando para a mais profunda eternidade. E é exatamente isso. Nós somos chamados a não negar nossas humanidades, mas sempre olhar de dentro de nossas humanidades a eternidade disponível para os que estão ao redor. Porque já acessamos, mesmo sendo o Filho de Deus, Ele tinha necessidades humanas. E isso é tão santo quanto qualquer outra coisa santa. Revelar nossos limites, né?
revelar nossos limites. Os limites naturais do Senhor estavam e seriam tratados ali. Ele iria suprir, ele ia ser suprido com a água e ele iria ser suprido com o descanso. E ele queria que a mulher visse o que ele estava vendo dela, para que ela também fosse suprida. Ele não está preocupado só consigo. Ele não está só preocupado com suas necessidades imediatas. Isso é um alargar de visão no meio das nossas necessidades. Eu oro que a sua visão das suas necessidades sejam alargadas agora. E você perceba que você vai ter as suas necessidades supridas, porque você é um filho de Deus. E você foi ao lugar certo. Jesus foi ao lugar certo, à beira do poço, parar e receber água, buscar a água natural. Mas ele está mostrando aqui claramente que nós precisamos desse equilíbrio de necessidades naturais com necessidades espirituais, sendo bem equilibradas, sendo bem trabalhadas e olhando as pessoas ao nosso redor. Aquela mulher está escravizada numa subcultura. No capítulo 4, verso 9, ela diz: por que você me pede, né? Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela percebe que ele é alguém de outra cultura maior do que a cultura judaica. Paulistas, vocês têm uma outra cultura maior do que a cultura paulista. Há uma cultura do céu em cada um de nós. Há moradores desse território que estão esperando a revelação da cultura do céu. Gente que é maior do que a sua cultura e que revela isso nos seus atos, que revela isso no seu dia a dia, nas suas rotinas, no seu cotidiano. Ele pediu água. A atitude dele a levou a pensar. A pergunta para nós, igreja, é: estamos vivendo a cultura do céu? As pessoas que estão nos ouvindo estão percebendo que somos maiores do que a cultura paulista, brasileira? O que estamos vivendo está levando as pessoas a questionarem: mas você está sendo diferente aqui. Eu oro por esse rompimento transcultural. Profetizo um rompimento transcultural. Uma compreensão de que a cultura do céu é para ser vivida no meio das nossas rotinas. Crer é também pensar. Jesus está produzindo reflexão, levando aquela mulher a pensar naturalmente, mas também pensar nas questões espirituais. O foco dele é resgatar a pessoa, para que a pessoa suba para o nível da verdade. Sabe, as culturas humanas, elas escravizam e limitam, mas a cultura do céu liberta e produz identidade de filho. Vamos aplaudir o Senhor? Haviam sombras culturais de escravidão. Sombras culturais de escravidão, presas dentro da cultura judaica, que eram barreiras para a relação com o povo samaritano. Mas Cristo está acima disso e Ele deu consciência da verdade no meio das sombras culturais da escravidão. As sombras culturais separam, alienam. As culturas humanas afastam, mas a cultura do céu reconcilia. A cultura do céu reconcilia o homem com Deus, o homem com outro homem, o homem com a eternidade. Gente, vamos aplaudir o Senhor. Essas verdades são muito poderosas. Glórias a Deus.
Perceba que está acontecendo um momento na beira de um poço. O Senhor cansado e com sede, mas cansado e com sede, ele pastoreia uma ovelha. A sua presença é restauradora. A presença dele cansado está restaurando alguém cansado de anos, muitos anos, de uma história. Seu amor, o amor eterno de Deus, está suprindo o ser daquela mulher de uma maneira muito, muito, muito misericordiosa. Ele colocou uma mesa de palavras eternas que começam a suprir o homem interior daquela mulher e a dar respostas e a guiá-la para um saciar que ela necessitava e nem ela mesma sabia que necessitava, mas está lá o Senhor suprindo. Uma glória está envolvendo. Ele está cansado e com sede, mas sua glória está envolvendo aquela mulher. O agora, o Kairos, está sendo ali, naquele cronos, naquele momento, naquele dia, naquela tarde, naquele meio-dia, naquele sol quente, a glória está envolvendo. Tem uma história toda de vida sendo tocada pela fonte de vida e de amor eterno. Observe que Jesus continua falando e o seu objetivo é colocá-la de frente para a fonte de águas vivas. Ele estava na herdade de José. José é aquele que acrescenta, né? A bênção da fonte, que é a bênção natural, não é? Estava acrescentando àquela mulher um novo alargar, um novo rompimento. Seus limites iriam ser alargados. Ela ia sair daquele lugar de uma forma diferente de como chegou. Por quê? Porque ela foi no poço de Jacó, mas ela ia ter um encontro com a fonte de águas vivas. Ela foi para o poço, mas encontrou a fonte. Vamos aplaudir o Senhor. E aí ela começa uma batalha, porque ela precisa sair do poço e ir para a fonte. Ele está tentando levar a revelação para ela. O verso 10 diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, que é o Espírito dele, e a sua salvação, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Ele pega ela, a águiazinha nascendo, põe debaixo da asa e começa a levar. Vamos subir, filha, vamos subir. Preciso te mostrar a fonte. Esse aqui é o poço, mas eu quero te mostrar a fonte. Bora, eu quero te mostrar a fonte. 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 Eu quero te conectar com a fonte. Eu quero resolver essa sede de eternidade que você tem. Hoje à noite Deus quer tirar pessoas do poço e levá-las a essa fonte de amor que não sabe acabar. O amor de Deus é um amor que não sabe acabar. 1 Coríntios 13 diz: o amor jamais acaba. Esse amor que jamais acaba era o suprimento que a alma daquela mulher, o ser daquela mulher precisava. Só que ela não consegue perceber que não é só a água natural. Ela precisava realmente entender, ter a revelação. Ela tem essa dificuldade de entender a revelação espiritual e ela permanece no natural. Muitas vezes nós estamos diante daquele que é eterno
cremos que Ele está ali, está se revelando, mas não conseguimos perceber e entender a revelação espiritual, permanecendo no natural. Eu oro que hoje muitos sejam retirados do natural, para perceber a revelação espiritual do que nós temos. A fonte está diante de você e você tem como acessar as águas eternas, as águas vivas. É possível acessar, sim. E veja que Jesus, ele como um pastor vai guiando, ele insiste para levar para o entendimento, para a linguagem da revelação, guiando para a fonte, mesmo que ela não visse, mesmo que ela só enxergasse o poço, mas ele está ali. Se conheceras, verso 10, o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Onde, pois, tem água viva? O Senhor não desiste, mesmo quando a gente não entende a primeira palavra de revelação que Ele nos envia. Ele não desiste de nos levar para a revelação. Hoje o Senhor está falando com você sobre várias palavras que Ele já mandou a você e a mim, e que você não entendeu a revelação. Ele quer te levar para o entendimento mais profundo de palavras que Ele já deu, que são para te levar para um lugar de liberdade em Cristo, um lugar de amor paterno de Deus, um lugar da identidade de filho, um lugar fora da escravidão. O poço sacia o corpo, mas a tua sede é maior do que o teu corpo clama. Verso 12 diz: És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim como os seus filhos e o seu gado? Tudo o que Jesus está falando, está chamando a atenção dela, porque ele está numa linguagem, e ela chega a refletir tanto no que ele está forçando pela revelação, que ela chega a Jacó. Ela volta na história, ela volta à origem do poço. Ela está num lugar que ela tinha fé, era a compreensão da revelação natural do pai Jacó. Mas ali, aquela conexão do poço era para levá-la à conexão com o Pai eterno. Ela está sendo guiada por Ele, o Senhor. O Senhor numa paciência pastoral muito grande. E aí, Ele resgata isso. Verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Ele está falando do poço. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais claro que isso, impossível. Mas ele está dizendo: eu vim para habilitar a minha fonte em você. Eu estou pronto para habilitar a minha fonte em você. Mas você precisa crer, você precisa crer, você precisa entender. E hoje eu oro que o Senhor leve para esse nível de revelação muitos que estão numa mente natural, em palavras que Deus já te deu. Eu oro por todas aquelas palavras que o Senhor já revelou, que você já anotou no seu caderno ou no seu equipamento eletrônico aí, palavras antigas que você nunca compreendeu. Eu oro por uma estação de compreender palavras antigas e receber revelações que não tinham sido
dadas como revelação a você. Você estava com uma visão natural, mas há vários lugares que Deus te levou, Ele estava falando de uma revelação espiritual, e você viu nas suas necessidades naturais. Talvez estava embriagado, bêbado com sua necessidade natural, mas hoje Ele não desistiu de te mostrar a revelação. Ele está pronto para mostrar essa revelação. Ele já deu desde o dia que Ele falou, mas hoje é um destravar, é um rompimento, porque os teus olhos espirituais estão sendo abertos pelo Espírito da verdade. Aquele que revela a verdade está aqui. Se você crê nessa palavra, agarra essa palavra, crê nessa palavra, proclama essa palavra. Como toda palavra bíblica, como toda palavra de Deus, há condições para a gente receber. São duas as condições. Primeiro, você precisa conhecer o dom de Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo. E você precisa conhecer a mim, aquele que te diz, o Messias, o enviado de Deus. Para receber as palavras de Deus, você precisa ter conhecimento revelado de quem é o Espírito de Deus e quem é o Messias, o enviado de Deus, que é aquele que carrega as palavras do Pai. Essas palavras que eu estou pregando agora não são as minhas palavras. Essas são as palavras de Deus. E Ele, o Filho, está entregando àquela ovelha as palavras do Pai. E quem está trabalhando dentro dela para que ela compreenda é o Espírito Santo. Quem está naquela batalha para que haja revelação é o Espírito Santo. Mas o mestre apostólico é Cristo. O mestre apostólico sobre a nossa vida, trazendo palavras do coração do Pai, é o Senhor. Ele tem vindo várias vezes, Ele tem vindo na sua casa, no seu secreto, Ele tem vindo aqui nas reuniões, Ele tem liberado a sua palavra. Mas é preciso receber essa revelação, reconhecer que é do Espírito Santo. Não tem a ver com os pregadores. Não se trata de mim, não se trata de quem prega aqui, se trata do Espírito de Deus revelando aí, e as palavras, por serem palavras de Deus, enviadas por meio de Cristo. Se você crê que foi o próprio Deus que enviou essa palavra, que o Espírito Santo está dando, ela está se estabelecendo e se firmando dentro de você. Aplaude o Senhor. É uma condição. Outra condição é: você precisa pedir. Você precisa pedir. Tu pedirias e eu te daria. Verso 15: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Dá-me dessa água. Você precisa pedir e Ele vai te dar. Para que você receba, você precisa pedir. A nossa vida, nós precisamos das palavras de Deus para sustentar. Eu estou aqui sustentado por uma palavra de chamado. Eu estou aqui sustentado por uma palavra de chamado. Já várias vezes enfrentei a morte, mas a morte não pôde me levar. Por que não pôde me levar? Porque eu estou sustentado por uma palavra. Várias vezes o câncer veio, mas o câncer não pôde me levar, porque eu sou sustentado por uma palavra. Várias vezes, olha, Deus nos vigia com olhos dele, né? Eu guardo a tua entrada e a tua saída. Quando ele diz que ele guarda, ele está falando o seguinte: eu faço um scanner do cabelo à ponta do pé. Eu estou vendo tudo que está aí. Se há uma ameaça de câncer, eu já estou dizendo não. Vamos aplaudi-lo? Se há uma ameaça de morte, eu já estou dizendo não. Meu filho vai cumprir o propósito. Ele tem uma palavra, ele crê nessa palavra, ele anda pela palavra.
Ele está nos chamando para nos mover pela palavra, ficar firmados pela palavra, como uma condição para receber as dádivas divinas. Jesus continua à frente, diz o texto. Disse-lhe Jesus, verso 16: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela está diante da presença, a presença está levando ela a se revelar. Esse é um verdadeiro relacionamento. É quando nós abrimos o coração e nos revelamos diante de Deus quem somos. Quem somos. Andar na presença de Deus é andar em contínua vulnerabilidade para Ele. Vulneráveis para Ele. Expostos para Ele. Porque Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que a gente confirme. Isso é relacionamento. Ele é Deus, Ele já sabe, mas quando a gente diz isso é desse jeito mesmo. Ele teve uma palavra de conhecimento. Mas o que é a palavra de conhecimento? A mente dele tinha uma imagem da verdade dentro dela, daquela mulher. E ele disse: o que eu sei a teu respeito é isso. E ela diz: isso é a verdade. E ele diz então que tu confirmas, que bom que tu confirmas, porque essa verdade está estabelecida agora. Então, aquela circunstância estabelecida, aquela situação estabelecida, ela pode ser mudada. Quando a gente expõe a nossa realidade para Ele, Ele pode transformar a nossa realidade. Ele pode encerrar ciclos que nós lutamos para encerrar e nunca conseguimos encerrar. Com certeza ela queria apagar aquela história daqueles muitos maridos, e ela queria começar um novo ciclo, e lá estava a fonte de vida que apaga as nossas transgressões e delas não se lembra mais. Jesus avançou para o casamento daquela mulher como uma palavra de conhecimento. Então há uma solução para aquilo que foi quebrado na nossa história. Ele reconhece. Ele declara aquilo tudo a respeito dela, e aquilo abre diante dela um momento de estar numa sala profética. Ela diz: eu vejo que tu és profeta. Ela foi para pegar água no poço e tem um encontro profético. Ela reconhece como profeta. Diz o texto, verso 19, verso 20: nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É interessante que o reconhecimento e a identificação dele como um profeta a levou a pensar e a falar sobre o lugar de adorar. A mulher quebrada já consegue mudar o tema e o foco para adoração. O assunto da adoração já entrou. A atmosfera da presença começa a ser reconhecida. Aquela foi uma chave para que ela recebesse uma revelação ainda mais profunda. Quando ela o reconhece como profeta, aquilo prepara para ir para um ambiente mais profundo de conhecimento revelado. Sabe, irmãos, as coisas que Deus está nos revelando é para nos levar a novos níveis de adoração e novos níveis de entendimento e revelação. Você está comigo aqui? Então, o que Ele está querendo? Ele está preparando você para novos níveis de glória. Ele está dizendo: olha, avança, avança, responde ao que eu falo, responde às revelações que eu estou enviando.
Diga para mim o que foi feito o download aí. O que você recebeu. Fala comigo o que você recebeu, porque conforme a tua resposta eu te levo para um novo nível. Um novo nível, eu tenho mais. Então não é só vir e receber uma palavra nova, é entrar nessa palavra e dizer para ele: entendi a conversa de hoje, entendi aquilo, e aí começar a repetir para ele. Então aquilo que você vai dizer para ele vai provocar uma nova fala dele, uma nova porta vai se abrir, um novo acesso, um novo nível de glória vai se abrir. Verso 21 diz, resposta de Jesus: mulher, perceba, mulher, ele olha a pessoa, fala com a pessoa, não é prostituta, não é aquela que tinha vários. Ele diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa fala levou para uma outra sala. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Meu Pai Celestial. Você lembra que ela só via a água e o poço? E agora ela chegou na promessa. Olha o amor do seu pastor pelas suas ovelhas. Vamos aplaudi-lo. Olha o cuidado do seu pastor, do nosso pastor, para nos guiar até o ponto chave. Ela diz: quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, que falo contigo. Eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Sabe, meus irmãos, esse é pastoreio. Ele a guiou exatamente para esse momento onde ela diz: tem a promessa. E aí ele chega e diz: eu sou. Ele pega a semente do evangelho do reino e coloca no centro do coração dela. Ele planta uma palavra eterna dentro dela, para ativar a fonte das águas vivas de uma forma eterna. Nesse ponto, verso 27, chegaram os discípulos que se admiravam dele estar falando com uma mulher. Perceba que ele tem que ministrar aos seus discípulos aquela cena, aquele momento. Eles não conseguem ainda absorver a cultura do céu na terra, mas ele está trabalhando com eles. Diz o texto: todavia nenhum lhe disse. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura esse o Messias, o ungido do Pai? Já não é a mesma mulher que chegou no poço. Ela agora carrega um testemunho. Ela
se vê conhecida profeticamente. Ele me disse tudo o que tenho feito. Ela começa a dar evidências de que pode crer nele como o Messias. Ele ali se revela como o semeador. E ela como aquela que ouviu do homem perfeito e falou aos homens. Ela está numa comunicação restaurada. A resposta à fonte. Existe uma pessoa que foi colocada de frente com a fonte eterna, que acessou essa fonte. Verso 30 diz: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os homens quiseram conhecê-lo por causa dela. Esses são dias que Deus quer nos conectar com uma pessoa-chave que desata uma cidade. Esses são dias em que o Senhor quer nos fazer conhecer pessoas que têm chaves para os homens moradores de uma cidade. Os improváveis, aqueles cujos limites nem se pensava deles para um alcance sobre tanta gente, gente que ninguém acredita, mas que Ele gasta tempo, e Ele coloca uma semente dentro, e que naturalmente vai se espalhar. Aquela que não conseguia ser fértil para nenhum homem, foi fértil para Deus, e foi carregadora da semente de Deus para uma cidade inteira. Deus não olha para os nossos limites, mas Ele nos traz oportunidades para receber sua palavra. Tire os olhos dos seus limites, mas apenas se revele para Ele. Deixe a fonte brotar. Fique em pé. Paulo diz a Timóteo: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquela mulher viu Deus manifestado em carne. Deus manifestado em carne. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Jamais terá sede de novo. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. 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 Veja as pessoas como Deus vê.
Veja as pessoas como Deus vê. Veja as pessoas como Deus vê. Veja as pessoas como Deus vê. Olhos curados para ver. Olhos curados para ver como o céu vê. Eu quero 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 ver o céu ver. Ativa em mim as fontes de águas vivas. 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 Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, quero te conhecer. Venha me encher, Espírito do Senhor, Espírito do Senhorio, Espírito do Senhor, Espírito do Senhorio, quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer, quero. Venha me encher, venha me encher, enche minha vida, 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 enche minha vida. Quero te ver como nunca vi. Quero te ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero ver com os teus olhos. 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 Não importa quantas cicatrizes e quantas feridas você teve na sua história, aquele que foi ferido pelas nossas iniquidades, há um homem cicatrizado no céu, que abriu caminho para que você fosse cicatrizado na terra. Ele levou as feridas dele a um ambiente de cura de traumas, de tirar pessoas da perdição, das suas crises, dos seus traumas, e ser guiado para ser usado numa cidade, de ser um instrumento de redenção para muitas famílias, depois de ter vivido uma história de quebra familiar. Há um homem cicatrizado no céu. Há um homem cicatrizado no céu. Há um homem cicatrizado no céu. Ele pode cicatrizar as feridas que estão abertas aqui. Ele pode cicatrizar de traumas terríveis na família. Ele pode fazer uma história
de gente que tem marcas do passado, mas elas não doem mais. Que tem cicatrizes do passado, mas não doem mais. Não doem mais. Não doem mais. Não doem mais, porque Ele levou sobre si as nossas dores. E Ele nos deu uma nova história. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o alvo da soberana vocação. É tempo de viver o seu propósito. É tempo de viver uma história redimida, curada, tocados pelo amor, restaurados depois de tantas feridas, de tantas dores, de tantos traumas. A fonte das águas vivas me curou. Adore, a fonte das águas vivas te curou. A fonte das águas vivas te tocou. Abro mão do poço para ter a fonte. Eu abro mão do poço para ter a fonte, a fonte, a fonte. Abro mão do poço. Eu quero a fonte, eu quero. Cheio do Espírito, seja cheio. Pai, destrava a fonte em homens e mulheres hoje. Água da vida, água da vida, água da vida, água da vida. Fontes que estavam fechadas, entupidas, sejam liberadas hoje. Tira o olhar dos teus traumas, coloca o olhar em Jesus. Tira o olhar do que não deu certo, coloca o olhar em Jesus. Libera um novo nível de alegria, de louvor. Olha o que a mão dele te fez. Olha o que a fonte fez em ti. E nada mais me satisfaz. E nada mais me satisfaz. Me satisfaz o teu amor e nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Só o teu amor, Jesus, e nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Aquela mulher carregou um testemunho, e aquele testemunho levou os homens a vir e a olhar a Jesus. Quando os homens de uma cidade olham para Jesus, ela pode ser transformada. Quando os homens da cidade olham para Jesus, aquele território pode mudar. Pai, traga essa nuvem sobre essa cidade, onde os homens e
E mulheres dessa cidade olham para Jesus. Leva esses homens e mulheres aqui, carregadores do testemunho, para espalhar esse testemunho, para que essa cidade olhe para Jesus, para que essa região olhe para Jesus. Seja ativada essa nuvem de glória sobre essa igreja, a igreja dessa região. Oh!